Queridas, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Marcos e eu quero compartilhar com vós outros uma porção da palavra de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 18 e 19, está escrito assim: há três coisas que eu vejo. A quarta, eu não tenho explicação. Primeiro, o caminho da águia no céu. Segundo, o caminho da cobra na pedra. Terceiro, o caminho do navio no meio do mar. E o quarto, o caminho do homem com uma mulher. O livro de Provérbios, ele é um empreendimento de Salomão. Porém, os provérbios não foram todos escritos por Salomão. Ele compartilhou esse empreendimento com dois outros amigos. Um foi o rei Lemuel, que escreveu aquele conteúdo que está no capítulo 31 de Provérbios. O outro é um servo de Lemuel, cujo nome é Agur, que é um filósofo. Agur escreve aquele conteúdo que está no capítulo 30 que eu li. Agur reúne a sua sabedoria, o seu saber. Tratava-se de um filósofo, de um pensador, alguém muito dado aos estudos da fauna e da dinâmica dos movimentos. E os provérbios de Agur é uma síntese de sabedoria, é a sabedoria cristalizada de um servo. Agur, ele tinha uma família. Ele inicia o capítulo 30 de Provérbios dizendo: palavras de Agur, filho de Jaque, o homem que nasceu em Massá. Ele era um massaíta. E depois dele escrever os seus provérbios, ele convoca dois amigos para escutar os provérbios dele, que é um moço chamado Ucal e o outro chamado Itiel. Os dois amigos assentaram à frente dele e ele começou a ler aquilo que ele escreveu. E vai lendo, ele já inicia, ele é uma figura socrática, onde uma coisa eu sei que nada sei. Ele inicia o capítulo 30 de Provérbios dizendo assim: olha, eu sou mais bruto que uma cancela. E eu não não tenho noção do conhecimento. Falar a respeito de Deus, conheço muito pouco. Eu não consigo decodificar o divino. Aí chega no versículo 18 e 19, mostrou aquilo que eu disse. Ele como um observador da natureza, por isso ele era um filósofo, um amigo da sabedoria. Ele disse assim, dentre todas as coisas que eu observei na vida, três coisas me chamaram a atenção. Me chamou a atenção o caminho que a águia percorre no céu, o caminho que a cobra percorre subindo um penhasco, o caminho do navio no meio do mar. Eu observei isso e eu achei maravilhoso. Aí os dois amigos que estavam à frente perguntam: e aí, o que você não... Qual foi a quarta que você não tem uma explicação? Ele faz um silêncio, pensa um pouco e começa a dizer: olha, eu não tenho explicação para o caminho de um Adão com a Eva, para o caminho de um Abraão com a Sara, para o caminho de um Isaac com a Rebeca, para o caminho de um Jacó com a Raquel, para o caminho de um Davi com a Betsheba,
para o caminho de uma Judite com Jeremias, para o caminho de Oséias com a Gômer, para o caminho de um José com a Maria, de um Áquila com a Priscila. Eu não tenho explicação para o caminho de um Lula com a Marisa, de um Fernando Henrique com Ruth, né, de um Tarcísio com Glória, de um Edson com a Maria. Eu não tenho explicação do caminho de Antônio Marcos com a Verbene. Eu não tenho explicação para o caminho de um homem com uma mulher. Ele diz isso e, ao ler esse texto, eu fico a pensar a cabeça de um filósofo, quão complexa é. E, de fato, ele estava certo. O caminho de um homem com a mulher é um caminho muito complexo, porque são dois seres nascidos dentro de uma ambiência familiar completamente diferente um do outro. Nascido dentro de uma cultura regional, e por que não uma cultura universal, tão diferente. Aí, de repente, os dois se encontram pelas ruas da vida. Desse encontro surge um olhar, desse um olhar vem uma conjugação de verbo. Então aí tem o verbo encontrar, o verbo gostar, o verbo namorar, o verbo amar, o verbo casar e o verbo viver. E quando eles decidem, eles passam por todo esse processo de conhecer, gostar, namorar, noivar, casar e prontificarem a viver, né? Aí o verbo já vai para a segunda pessoa, né? O verbo ER. O pacto que eles fazem é um convênio muito forte, né? Um juramento diante de Deus dessas testemunhas. Eles se prontificam em viverem juntos, em estarem juntos até na memória silenciosa de Deus, a estarem juntos até quando as asas brancas da morte dissiparem os seus dias. Eles querem estar juntos. E assim vão vivendo juntos. Vão comer do mesmo sal, vão compartilhar o mesmo teto, vão compartilhar o mesmo leito, vão viver juntos, dentro de um pacto, dentro de um convênio. E estão vivendo juntos. A palavra que eu vou ministrar nesses poucos minutos tem como tema o caminho para a construção de um relacionamento sábio. Se queres construir um relacionamento sábio, proveitoso e duradouro, talvez os conselhos desse filósofo chamado Agur podem nos ajudar. Em primeiro lugar, observar o caminho da águia no céu. A águia, ela é a rainha de todas as aves. Iniciou a manhã, a águia não procura o pântano, a águia não procura o deserto, a águia não faz um voo horizontal. O voo da águia é um voo vertical. Acorda pela manhã e sobe em direção às nuvens, ou muito acima das nuvens, ela quer mesmo o sol. A águia é obcecada pelo sol. É diante dos raios do sol que ela revitaliza suas energias, ela expurga os seus parasitas, e é o seu tempo de altura. E nesse tempo de altura ela degusta, ela explora do calor do sol. Porém, lá pelas tantas, ouve-se um barulho, é um barulho de estômago de águia roncando. Quando isso acontece, a águia sabe que não dá para viver mais nas alturas. A águia desce em busca do seu alimento. E ela enxerga a sua presa. E ao enxergar a sua presa, ela desce a 300 km por hora. E ela não erra o alvo, ela segura a sua presa e o almoço está na mesa. A águia compreende então que existe vida lá em cima, mas a vida existe cá embaixo. Um relacionamento duradouro, um relacionamento sábio, uma construção duradoura dentro de um casamento, deve-se observar essa dinâmica. Vida nas alturas e vida cá embaixo. Vida nas alturas é uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra, é uma vida eclesiástica,
é uma vida de missões, vida de jejum. A vida aqui embaixo é uma vida de sexo, é uma vida de bater cartão, é uma vida de pagar imposto, é uma vida de trabalho, é uma vida de provisão, é uma vida de manutenção, né? É a vida aqui embaixo. Alguns relacionamentos, eles não se consolidam, não duram, porque talvez o casal tenha dificuldade de entender essa dinâmica. Algumas querem viver a vida só lá em cima. O camarada é casado, mas acha que dá para passar 6 dias no monte orando, abandonando a sua família cá e faltando as coisas em casa. A mulher acha que ela pode viajar para fazer missões, deixando filhos, esposos, à mercê do nada. Esse desequilíbrio, ele pode comprometer um relacionamento. Em primeiro lugar, então, se queres construir uma relação duradoura, observe o caminho da águia no céu. Em segundo lugar, uma relação duradoura deve se observar o caminho da cobra subindo a pedra, subindo o penhasco. A cidade onde eu nasci, ela é cercada de 4 imensos granitos adormecidos, e uma daquelas pedras na sua parte leste tem uma marca, como se fosse 4 unhas, é chamada a marca da gastura. Algumas pessoas passam, olham para cima e perguntam quem fez aquilo. Os geólogos dizem que há milhões de anos atrás pedras deslocaram lá do alto e provocaram aquela marca. E de forma que todos passam e pensam quem fez isso. E na nossa dinâmica de vida cristã, Jesus disse assim, olhou para Pedro e diz, olha Pedro, tu és Pedro, o seu nome significa Petra ou pedrinha pequena. Porém, apontando para ele, diz, mas porém sobre essa pedra eu vou edificar uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra feita, ele olha para os primeiros cristãos e diz assim, olha, vocês precisam ter a simplicidade de uma pomba, mas vocês precisam ter a prudência de uma cobra, de uma serpente. Outra feita, Jesus disse assim como Moisés ergueu a cobra, a serpente lá no deserto, importa que eu seja erguido. Então é uma relação que deve se aliviar esse preconceito contra esse animal, né? Alguns peçonhentos. E a prudência de serpente. Um relacionamento duradouro, um relacionamento sábio, o casal deve observar essa prudência. Talvez alguns relacionamentos, eles se desgastam com o tempo como resultado de falta de prudência. Casais que eles não preocupam com a possibilidade de envergonharem um ou outro na frente das pessoas. Alguns problemas que nós podemos resolver a sós, no quarto, dentro de casa. Quando você pega esse problema e vai discutir com pessoas estranhas, pessoas fora ali, a chance desse problema potencializar e virar um problemão é grande. Então aí entra a prudência de cobra, de serpente. Seja prudente. Não exponha o seu cônjuge. Não faça ele passar vergonha na frente das pessoas. Com essa prudência você estará contribuindo e muito para a manutenção do seu relacionamento. Uma outra coisa, problemas internos devem ser resolvidos no ambiente interno. Muito cuidado quando você pega problemas de fórum íntimo e expõe esses problemas dentro de um contexto público. Né? Isso é falta de prudência e pode trazer problemas para o seu relacionamento. E, por último, o caminho do navio no meio do mar. E aqui eu já estou findando, porque o tempo é pouco. Você é um navio, você é esse barquinho. Esse barquinho que saiu lá do porto e vai em direção ao porto final, que é Canaã Celestial. O seu casamento é essa embarcação. E quando Agur falou desse navio, ele não está falando do Titanic,
Interessante que o Titanic foi feito por engenheiro e a Arca de Noé é feito por leigos. Ele está falando de uma invenção fenícia, movida por energia eólica, não é movida por vapor, nem por energia nuclear, movida por vento, energia eólica, que orientado, guiado por velas içadas para o alto, conduzido pelo vento. Existe um certo vento chamado Espírito Santo. Aquele vento que um dia Jesus olhou para os seus discípulos, soprou sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. O vento de Atos capítulo 2, onde um vento veemente e impetuoso veio e encheu toda a casa. O Espírito Santo. O seu relacionamento, tal como essa embarcação, precisa andar. Ele está comprometido porque as velas estão baixas. Você baixou a vela no meio do oceano. Issa essas velas para o alto. Mire em direção Canaã celestial e faz esse casamento andar para frente. Convida um vento chamado Espírito Santo para soprar, para jogar esse relacionamento para frente. Esse barquinho não pode ficar no meio do oceano, senão ele vai naufragar. Você precisa andar, você precisa navegar. Vamos para frente. Erga a cabeça na autoridade do nome de Jesus. Seja prudente como a serpente, seja inteligente como a águia, e entenda o momento. E essa embarcação chamada casamento só vai andar se você tomar a atitude de içar velas para o alto e ir para frente. O vento do Espírito Santo vai te conduzir. Paizinho de amor, na autoridade do seu nome, eu quero te agradecer pela vida de todos que estão compartilhando comigo esse momento. Toma a vida dos teus filhos em tuas mãos, guarda-os no centro da tua presença. Eu oro pelo relacionamento de muitos que nesse período de quarentena estão em casas, convivendo 24 horas junto, que os casais tenham calma um com o outro, que consigam superar as suas diferenças, em nome de Jesus. Amém e amém.